falar agora de Corinthians, porque um assunto em específico, na verdade dois assuntos em específicos movimentam o noticiário do Corinthians nessa sexta-feira. Primeiro, a convocação do Memphis. Memphis que tá com edema, ele tá fora há um mês sem jogar, foi convocado para a seleção holandesa e a gente traz alguns números. Ele vai jogar, acho que é contra a Malta e contra a Finlândia, os compromissos de eliminatórias nessa próxima data FIFA da seleção do Ronald Koeman. E aí, números dele com a camisa do Corinthians, números dele com a seleção holandesa. E a gente vê que ele está performando muito bem com a seleção holandesa. Não que os números com o Corinthians sejam ruins, mas que ele está jogando mais bola com a camisa da Holanda. E aí acho que aqui a gente pode traçar duas discussões diferentes, né? Uma é essa, se ele é um cara que está visando a carreira dele mais como um jogador de seleção, algo parecido com o que o Rames Rodrigues fez, por exemplo, né? Virar um jogador mais de seleção do que de clube. E a outra discussão, e daqui a pouco eu vou querer trazer também, são os problemas que o Corinthians tem enfrentado fora de campo, situações de condenação. Acabou de sair a condenação da FIFA para o Charles, né? No não pagamento ao Midtjylland, lá da Dinamarca. Essa é uma outra discussão. E a discussão que envolve o Memphis também o cara não estava bem para jogar pelo Corinthians, mas vai estar bem para jogar pela Holanda? Esse é o ponto, né? A última vez que o Memphis entrou em campo foi no dia 10 de setembro. Eu estava olhando aqui. Ele saiu aos 46 do primeiro tempo, machucado para a entrada do Vitinho no jogo contra o Atlético Paranaense. Que já era toda aquela polêmica, né? Que ele tinha jogado 2 vezes com a Holanda, volta. Exatamente. Joga um jogo que ele não queria jogar, reclama do departamento físico do ele tinha jogado. Acabar o primeiro tempo, essa substituição. Acho que é no finalzinho de acabar o primeiro tempo, né? Do primeiro tempo, acréscimos do primeiro tempo. Ele tinha jogado dia 31 de agosto contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Nesse jogo não espera nem o intervalo. Né? Aí depois ele joga 2 vezes contra a Holanda, dá assistência contra a Polônia e faz 2 contra a Lituânia. E aí quando volta, já entra em campo contra o Atlético Paranaense, que era jogo decisivo da Copa do Brasil, é substituído antes do intervalo, de lá para cá não jogou mais. Essa temática está sendo meio que travada agora, inclusive hoje teve arranca-rabo, entre aspas, na entrevista do Luís de la Fuente, da seleção espanhola, porque o Barcelona queria que o Luís de la Fuente não chamasse o Lamine Yamal e ele foi convocado. E aí o Luís de la Fuente se defendeu, porque na pergunta de um jornalista que eu imagino que seja da imprensa de Barcelona, ele fala: você não chamou o Nico Williams, mas chamou o Lamine Yamal. Resumindo, seria isso. E aí ele fala: o Nico Williams está jogando? O Nico Williams não joga desde que se machucou com a seleção. Eu não sei nem se ele já está liberado para treinar. Deve jogar no final de semana com a Deve jogar no fim de semana. Mas ele não joga, ele não entra em campo desde que se machucou a serviço da seleção na última data FIFA. E aí o Nico Williams não foi convocado. O Yamal voltou contra o Real Sociedade e jogou o jogo contra o PSG, foi convocado. O Memphis, desde que ele machucou, ele não jogou pelo Corinthians e foi convocado. Reza a lenda que ele pode ser relacionado para o jogo contra o Mirassol nesse final de semana. Né? E aí ele estaria apto para jogar na data FIFA com a camisa da Holanda. Mas na última data FIFA, ele jogou pra caramba com a Holanda. Ele quebra o recorde do Van Persie. Ele vira o maior artilheiro da história. A minha dúvida é a seguinte: a seleção holandesa ligou pro departamento médico do Corinthians? Não, ligou Uma pergunta. Deve ter ligado então, só pro Memphis. É uma pergunta. Se ligou, qual foi o parecer do departamento médico do Corinthians? Assim, esse é um bom tema para ser colocado. Porque nesse caso, você ligar direto pro Memphis e falar: e aí, Memphis, vai estar bom ou não vou? Aí o cara fala: não, pode chamar que eu vou estar bom. Eu acho que o mínimo que deveria ser feito é conversar com o departamento médico do clube. O diagnóstico dele era um edema. E um edema você tem de 1 a 2 semanas para retornar. Ele já está há um mês fora. Né? Esse é um o edema, ponto. Às vezes, não é tratado nem como lesão, né? Às vezes não é nem tratado como lesão, como incômodo, como dores, né? Então, no fim, assim, e o Memphis tem, antes dessa lesão no jogo contra o Atlético Paranaense, ele tem a lesão no jogo contra o Palmeiras, né?
Ele sai do jogo contra o Palmeiras sentindo coxa também, então a questão muscular do Memphis nesse momento ela é impactante. A gente precisa lembrar que não é... Ele viaja para outro continente, para voltar, para jogar. Não, contra o Palmeiras ele joga o jogo todo. Não, qual foi o jogo que ele sente a coxa? Contra o Atlético Paranaense. Antes. Contra o Palmeiras ele joga tudo que ele joga, ele leva cartão amarelo. O nosso coordenador Murilo tá falando que foi contra o Palmeiras mesmo, que ele sai... Ele joga 15 minutos. O da Copa do Brasil. Foi da Copa do Brasil, Foi da Copa do Brasil. Obrigado, Murilo. Isso. Eu acho que tem... Foi o 2-0. Isso, exatamente. Que inclusive o Corinthians faz o gol exatamente no lance que ele se machuca. No lance que ele se machuca, já era no escanteio sai o gol. Aí depois do gol, ele é substituído. Eu acho que tem um ponto com relação ao Memphis. Eu acho que sempre fica feio, né? Quando o cara não tá jogando no time e aí do nada ele vai jogar na seleção. Eu me lembro, claro, é um outro cenário, não é o mesmo, do Coutinho. Lembra? Quando o Coutinho tava pra sair do Liverpool. E aí ele vem, dores nas costas, viaja pro Brasil, faz um quiropraxia no voo e aí no Brasil joga pra cacete. Não podia jogar pelo Liverpool, jogou pra caramba. E eu acho que sempre fica muito feio, cara. Ainda mais na situação que o Corinthians precisa do jogador. É um jogador que custa muito caro. Só que, cara, a gente não é médico. Também pra dizer as condições que a gente tá. Eu não sou médico, eu não tô no dia a dia do clube. Se o clube entende que ele pode ser relacionado contra o Mirassol e tá bem pra ir viajar, acho que no final das contas não tem como discutir isso, né? Mas que fica feio, fica feio. E outra coisa, no final das contas quem paga o salário dele é o clube, não é a seleção, né? Quem paga o salário do Memphis é o Corinthians, não é a seleção holandesa. Será que paga? Quem deveria pagar... Vai pagar. Talvez, se não paga hoje, isso explica o miguezinho. Se não paga hoje, vai pagar em algum momento. Bom, é isso, tem muita coisa envolvida, né? Se estão me pagando ou não, se eu deveria ter jogado o jogo contra o Atlético Paranaense ou não, porque ele deixou bastante claro que não, né? Porque ele faz um jogo na Lituânia, no dia 7, para viajar para o Brasil, para jogar no dia 10 depois, assim, né? Era um jogo que o Memphis não deveria ter começado jogando aquela partida, e ele mostrou descontentamento com isso. É uma rodada... Por outro lado, o jogador quer estar, porque para ele a seleção holandesa vale muito, não só pelos números, mas pelo que ele sente dentro do coração dele. É uma rodada importante, especialmente o jogo contra a Finlândia, que tem 7 pontos, que ainda vai tentar correr atrás da Polônia e da Holanda para se classificar. O jogo contra a Malta é mais tranquilo, no turno foi 8-0, 6-0, alguma coisa assim para a Holanda. Então, faltam 2 datas FIFA para se classificar para a Copa, né? Se ganha os 2 jogos, faz 16 pontos, precisa depois de uma vitória nos 2 jogos seguintes para se classificar. Então, o cara quer estar, é importante para ele, é uma viagem longa e é difícil, não joga pelo clube, no final das contas, ele deve se sentir apto. Sim. E ele falou, eu quero ajudar. Virou uma decisão do jogador. Eu acho que o importante era ver qual o contato do departamento médico da Holanda com o departamento médico do Corinthians. Eu acho que isso deveria acontecer, cara. Você ligar direto pro jogador, eu acho que é um... acima de tudo, no mínimo descortês, e acho que é um precedente muito perigoso. Eu fui olhar aqui, o Memphis, em todos os jogos que ele fez desde, se não me engano, agora eu já me esqueci, desde outubro de 2021, de eliminatórias para a Copa, né? No caso, eliminatórias europeias, ele marca ou dá assistência. Então é um cara que, se não me engano, nos últimos 10 jogos, em sequência de eliminatórias para a Copa, em fase mágica. Ele faz gols ou dá assistência, então vive um momentaço, fase mágica com a seleção. Quanto a isso que o VSR falou, eu imagino que tenha um contato comissão técnica holandesa ou departamento médico com o Corinthians, né? Eles vieram 2 vezes aqui, Ronald Koeman e a comissão dele, no CT do Corinthians. Em 2 oportunidades diferentes, ver se o Memphis estava bem e tal, conversar, acompanhar treino. Tem algo que, assim, para um jogador ser desconvocado, precisa ter um boletim médico, um laudo médico, alegando que ele não está apto para jogar. Teve uma polêmica dessa na temporada passada, o Inigo Martínez foi convocado para a seleção espanhola, ele se lesiona, ele volta para Barcelona e ele joga durante a data FIFA, porque o Barça teve um jogo durante a data FIFA. Um jogo atrasado. Porque teve um jogo que morreu o médico do Barcelona, não pôde jogar, teve que jogar lá uma partida com o Osasuna. E ele jogou durante a data FIFA e queriam impugnar o jogo. Queriam tirar os pontos, porque não, esse cara não podia ter jogado porque ele devia estar com a seleção. Falou, não, tem um laudo médico que ele não podia jogar esses dias aqui e tal, então estava certo. Então se o Corinthians quisesse desconvocar o Memphis, ele tinha que ir na FIFA e mostrar, não, ele não pode jogar. Ele tem um laudo médico que mostra, ele tem uma lesão, tem alguma coisa que impede ele de jogar. Recentemente teve uma polêmica dessa do Flamengo, o Equador e Plata, lembra? Lembro. Que o Plata estava em tratamento no Flamengo, o Equador convocou, e aí quando convocou, o Flamengo soltou uma nota oficial, mostrando inclusive laudo, dizendo que o Plata estava recuperando do negócio de uma coisa óssea no joelho, e aí ele viajou,
E aí acho que o Equador viu que era isso mesmo, mandou ele de jogou. volta. Ele não jogou e mandou ele de Eu volta. tô um pouco com o Otávio nessa, eu acho que não é possível, gente. Senão, eu acho que é um escândalo. Se a comissão técnica da Holanda convoca o Memphis sem conversar com o departamento médico que seja do Corinthians, só ligando pro Memphis, eu acho isso um escândalo. É muito ruim. Não, é um escândalo, não é muito ruim, é um escândalo. Eu acho que eu tô com o Otávio. Como eu não tô, a gente não tá lá no dia a dia, eu tendo é o famoso benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida de achar que, cara, há um combinado aqui, um minimamente, um famoso zip-zap, né? E até ele se apresentar pra seleção ainda entra em campo 2 vezes, né? Ou uma vez. Mais uma, né? Final de Mais semana. uma, só o Mirassol. Mirassol agora que Vamos ver. pode ser que ele Eu seja acho que relacionado. entrar Pode em virar campo- notícia em algum momento, a gente traz aqui, mas... Eu acho que defender a Holanda sem entrar em campo contra o Mirassol, eu acho bem problemático. A mensagem que passa é Feio, muito né? ruim. É ruim. É muito ruim. Ainda mais que ele Aí tá tem um as mês fora com questões. uma lesão que não era pra ele estar um mês fora, né? Exatamente. Pelo menos no que é o Supostamente, diagnóstico. Né? alegadamente. Né?